Flamengo venceu a partida por 2-1 contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, gols do Arrascaeta e do Bruno Henrique. A imprensa repercutiu essa vitória do Mengão. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. E coloca nos comentários aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Sport TV, link na descrição. Vamos analisar como foi essa vitória do Mengão. Que é um time até esse momento, tá? É um inimigo do gol, mas amigo das vitórias, né? Roda os melhores momentos e você explica essa manchete poética para o Flamengo. Um time perdendo muitos gols, como vem perdendo nos últimos jogos, foi assim, principalmente no segundo tempo. Como você falou, e aí eu vou tentar lembrar aqui da coletiva do Abel, que ele falou em algum momento que ele quer ter 2 jogadores por posição, todo mundo bem. O Flamengo tem isso, cara. O Flamengo, você vai pro segundo tempo, quando ele muda o time, o Felipe tem essa opção de mudar o time não perde, o time até melhorou no segundo tempo com essas alterações que o Eric falou. É um time muito bom, coletivamente, que aí é o que mais me chama a atenção, porque tecnicamente o Felipe consegue, eu acho, dar confiança para os caras, mas eu acho que a maior virtude do Felipe Luiz é colocar na cabeça dos caras esse comprometimento sem bola. Porque com a bola os caras vão fazer a diferença. E você está rolando? Você está vendo esse comprometimento? Acho muito. Desde o primeiro jogo do Felipe Luiz, eu vi o comprometimento. Contra o Corinthians, né? Copa do Brasil. Um comprometimento dos caras sem bola. Porque, assim, eu acho que o discurso do Flamengo dentro do vestiário é justamente esse. Cara, com bola, cara, a gente vai fazer a diferença. Você vê, daqui a pouco a gente vai falar da mesa tática, eu separei uma jogada que é interessante, que a gente vai poder analisar. Você vê que é um time que, quando tem bola, você vê que são movimentos sincronizados, são movimentos treinados, os caras se entendem pelo olhar, tem muito tempo jogando juntos. O Felipe, o fato dele ter sido jogador dentro do vestiário com esses caras tudo, ele já deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que ele conhece cada jogador, pelo olhar ele já sabe o que os jogadores estão passando. Então, assim, é um time candidatíssimo a lutar pelos títulos, os principais títulos dessa temporada. Pegar o seu gancho do Arrascaeta. Só para pegar o gancho das 5 substituições do Felipe, olha quem entrou. Michael seria titular em um monte de time no Brasil. Bruno Henrique seria titular em um monte de time do Brasil. Luiz Araújo seria titular em vários times do Brasil. E o Plata é titular da seleção equatoriana, que está na frente do Brasil nas eliminatórias e que vem se adaptando super bem ao Flamengo. Então, ele fez 5 substituições, 4 jogadores seriam titulares na maioria dos times do Brasil. Sem dúvida. Pegando o gancho do Denilson, o gol da Arrascaeta é isso aí. É o que o Felipe Luiz passa para eles, né? Ele perde a bola, ele levanta, não reclama, vai lá, dá o carrinho, recupera a bola e faz o gol. Cara, eu ia pedir essa imagem, o gol do Arrasca, para debater um pouco mais sobre o jogador. É um golaço, né, cara? É um belo gol. Um belo gol, né? Eu estava em casa assistindo com meu filho e eu dei uma cornetada nele. Tem muito tempo que ele não joga bem. Porque sempre que jogava contra ele era muito difícil marcar, acho um dos grandes craques do nosso futebol. E logo assim, ele perdeu a bola, falei, nossa, tá mal o Arrascaeta. Ele levanta, recupera a bola, faz uma jogadaça, que ele dribla 2 caras ali e o gol de bico, assim, é um recurso que poucos têm. Então, já que o Felipe foi sincerão aí, vou dizer que a gente foi a mesma coisa, né, Denilson, vendo o jogo. Tá mal o Arrasca, tá mal o gol do Arrasca. Tá mal o Arrascaeta. A gente terminou o primeiro tempo falando, o Arrascaeta não tá legal. Não tá legal. Mas será que essa limitação dele, ele passou por uma cirurgia, né, no fim do ano passado, jogou no limite, jogou no sacrifício no ano passado, foi anunciado que ele passaria por uma cirurgia para voltar melhor. E esse ano ele segue sofrendo, cara. Saiu do jogo do Uruguai na última data FIFA. Não tem conseguido ter uma sequência no Flamengo, já que o talento dele é indiscutível, você já enfrentou ele algumas vezes, ninguém aqui questiona o talento dele, eu acho que está muito nítido que ele ainda não conseguiu voltar fisicamente e isso está atrapalhando o jogo dele, para mim está claro isso. E o Felipe está protegendo ele, cara. Claro. Você vê que o Felipe tenta a todo momento dar minutagem para ele gradativa, tenta encontrar formas do Flamengo jogar que não dependam do Arrascaeta muitas vezes, porque para você não ter que escalar o cara o tempo inteiro, né? Porque quando você tem um time dependente de um cara, você acaba obrigando esse cara a jogar mais minutos, mais jogos. E eu acho que o Felipe tem tentado buscar alternativas para que o time não dependa do talento do Arrascaeta. E uma das... Lá no jogo do Uruguai, que ele se lesionou, ele joga praticamente numa trinca, né? Ou seja, a gente sabe que a condição física dele, de certa forma, é limitada, é claro, e lá ele joga vindo mais de trás ainda, né? Ele é mais exigido, de fato, do que ele é no Flamengo. E outro detalhe importante, é muito legal a gente olhar que quem decide ainda, apesar dele não estar bem fisicamente, é o Arrasca, que é de 2019, o Bruno Henrique,
também que é extremamente útil ao elenco do Flamengo. E acho que esse Flamengo ainda precisa evoluir quando ele acaba baixando um pouquinho suas linhas. Quando ele pressiona alto, é claramente a característica do Felipe Luiz, né? De pressionar alto, de roubar a bola, assim como sai gol do Arrascaeta. Quando o Flamengo volta um pouquinho para trás, ele não tem a mesma eficiência no momento sem bola. E acho que isso precisa evoluir. Agora é inquestionável, é o melhor elenco do Brasil. É inquestionável. A gente tem a nossa mesa tática, que a gente separou uma jogada em comum acordo. Até o Eric sugeriu uma jogada, a gente vai mostrar agora, mas antes roda a vinheta pra gente. Já tá doando, né? Essa é a nossa mesa tática e todos os domingos a gente vai tentar separar algum movimento, alguma origem da jogada. A gente na semana passada citou ali o Botafogo. O Flamengo entrou com essa formação hoje, com o Gerson sendo esse jogador pela direita. Quando o Flamengo faz a construção da jogada, o Gerson ele faz esse movimento, posicionar aqui a linha de defesa do Vitória no jogo de hoje. O Gerson faz esse movimento constantemente para dentro do campo, né? Ele se torna mais um jogador ofensivo. Por que ele faz esse movimento? Para se tornar um poder ofensivo ainda maior para a equipe do Flamengo, para justamente ele gerar esse espaço aqui, meus amiguinhos, mesa tática, eu estou amando isso aqui, trabalhando isso aqui, porque ele gera esse espaço, porque aí vem o conhecimento do companheiro. O Wesley hoje, jogador de seleção brasileira, é um jogador que ele é muito forte para atacar. Então, quando o Gerson faz esse movimento para dentro da área, para forçar ali uma superioridade no meio de campo, porque tem a presença mais para frente, eu vou sinalizar aqui, desse jogador, que para mim é um jogador que, quando está bem fisicamente, também pode fazer a diferença. O Gerson faz esse movimento para dentro, para gerar o espaço do mano a mano, confiando na velocidade e na qualidade do Wesley. A gente separou uma jogada que vai mostrar daqui a pouquinho, porque o que acontece? Essa jogada que a gente separou, esse jogador, ele entra dentro da área, que é o Cebolinha, o Everton, e finaliza. Então, são movimentos, obviamente, que todos esses jogadores acompanham, né, a construção da jogada do Flamengo, e a gente separou um lance que termina com a finalização, se a gente puder começar a rodar, que termina na finalização do Cebolinha, né, Eric? Então, esses movimentos que o Gerson, e quando eu falei aqui antes, ele faz para dentro do campo, é justamente confiando e abrir um espaço, e até imagino, pode ver, ó, o Gerson está no meio do campo, ele gera esse espaço para gerar lá o mano a mano do Wesley, lá do lado direito, confiando na velocidade dele. Olha o Gerson de tal. Então, na construção, ele joga para o lado direito. Na construção da jogada, ele vem por dentro. Gera esse confronto. E aí termina com a finalização do Everton Cebolinha pisando na área. Isso é o conhecimento, obviamente tem uma repetição de treinamentos do Felipe Luiz e você conhecer o teu companheiro. Peraí, deixa eu gerar um espaço aqui na lateral, porque eu sei que o Elis, ele na velocidade, que ele é muito forte nisso, ele pode ganhar e criar uma situação de gol como foi essa que a gente está mostrando agora, Rizek. E assim, só destacar nesse lance também, o Felipe pode corroborar, a importância de você ter zagueiros que saibam passar a bola, né? A bola metida pro Wesley é do Léo Ortiz, que é um zagueiro reconhecidamente com um bom passe, né? Então, possibilita que eles joguem mais adiantados, como a gente viu ali, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, e a capacidade de passe. Tudo isso que o Denilson mostrou tem também na origem de você ter alguém que passe bem a bola e consiga fazer com que o Wesley receba essa bola em condições de cruzar, né? Então, mérito eu acho que também pro Léo Ortiz ali, né? No passe pro Wesley, né? Você jogando com 3 zagueiros, você tendo um zagueiro que, bom, no caso do Flamengo, eu sou muito fã também do Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira tem uma qualidade técnica também muito acima da média. Então, você tendo esse tipo de jogador na zaga, você pode brincar de colocar os caras taticamente dentro de campo, de montar o time dentro de campo com 3 zagueiros, podendo o zagueiro, de repente, o terceiro zagueiro fazer o terceiro zagueiro pela frente, como se tornar um pivô na frente da zaga, enfim, tem muitas coisas. Realmente, essa riqueza que o Flamengo tem feito a diferença, de fato. Se vocês foram unânimes aqui do Flamengo melhor elenco e tal, eu acho que a diferença maior para os outros está na defesa. Porque, beleza, tem muito jogador bom na parte da frente, mas outros times têm também bons jogadores na frente. Agora, na defesa, a diferença está muito grande, cara. Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Cara, 3 jogadores que podem estar na seleção brasileira.
Na esquerda, Construtores todos. Alexandre, jogador de seleção, o Ayrton Lucas, que já foi convocado, e quando voltar o Vinha, que é jogador de seleção. Na direita, o Mateuzinho, que é jogador de seleção, o Varela, que é jogador de seleção, que pode jogar na esquerda também de lateral. Wesley, perdão. Cara, Wesley. Então, assim, cara, o Wesley só a e defesa o Varela. do Botafogo, ela consegue também ter esse nível de qualidade. Eu acho que não, Mas chega, na saída Eu de acho que bola, não na, chega, não. Flamengo é acima. na distribuição, Não, acima, mas eu acho que, assim, muito acima. Você tem o Jair, que está chegando ao Botafogo, que é um zagueiro com essa característica de quebrar linha, de dar bons passes. O Barbosa, ele tem um passe longo muito bom. O Botafogo tem 4 laterais que poderiam ser titulares na grande maioria dos times do Brasil: Ponte, Vitinho, Telles e Cuiabano. Mas... Eu acho que assim, o Botafogo, tudo bem, do Flamengo pode ser melhor, mas eu acho que a linha defensiva do Botafogo é muito boa também. Não, claro que é boa. Muito boa, nível altíssimo. Nós estamos Não é falando. isso, é. Então vamos fazer melhor. Para não colocar o Flamengo como melhor, vamos colocar o Botafogo que tá entre os 3 melhores. Pode ser. Pode ser. O jogo De fato, curto concordo. dos zagueiros. É que eu o acho que jogo esse ano o curto. Flamengo se descola mais dos outros pelas opções que ele tem na defesa. Cara, é assim, o técnico lateral olhou para a posição dele e falou assim, eu vou fazer ali a minha diferença. Agora, se o Palmeiras conseguir deixar todo mundo 100%, o Palmeiras entra nesse bolo aí, de ter esses 2 jogadores por posição de qualidade, que o Palmeiras trabalhou para isso. Foi o que o Abel falou na coletiva agora da última partida. Já saíram os áudios, Vamos trazer o PC de volta? Nossa, vai PC. Pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também é. Mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil. E aí, eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado para seleção. Quem é chamado? João Fonseca. Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito, muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir para a seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Isso é um Tá numa absurdo. lista aí. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue O fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falando uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Você não tem Mas ideia. a questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, Não Quesada. acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então, agora, voltando pro futebol... que a Terra é redonda e não é plana, eu Aí é também acredito mentira, que ela né? seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. É. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó? Faz. Por que você... Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado, mas eles dão audiência, eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson e Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo. Assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro. Se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco,
o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional, nesse momento, dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho. Apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. E na sequência, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco, a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, pra que nós possamos ver pra vocês. Tá legal, gente? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, perdão. Você vai terminar. Eu acho que o Felipe Luiz é o melhor técnico brasileiro em atividade no momento. Mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. E o Bruno Henrique, de uma forma... Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. É o grande favorito? É, Neto. A todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1 com o gol do Wellington Rato. Pro Vitória, você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer pra vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, olha que as nuvens, olha que o céu, olha que a lua, olha que tiver tudo bonitinho, olha que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto, o Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que ele tem. Nação, tá aí então os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Vitória por 2-1 com gols do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que voltou de lesão e marcou um golaço, né? Foi um golaço que ele fez e levou o Flamengo a conquistar mais 3 pontos. O Brasileirão é isso, o Flamengo precisa de pontos para ser campeão, jogou fora de casa, fez 3 pontos, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, tá embolado, né, a tabela, tem muitos clubes aí com 4 pontos nesse momento, mas o Flamengo fez seu dever de casa. Inclusive, o Corinthians, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro, com Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, todos embolados com 4 pontos, o que diferencia ali é o saldo de gols. É isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.